Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao Conecta Esporte aqui na Rede Conecta de Televisão. Sexta-feira, mudamos o dia, o horário continua o mesmo, às 21 horas, mas o dia mudou. Sempre às sextas-feiras eu convido você e fale para os seus amigos também nos acompanhar às sextas-feiras agora, o Conecta Esporte. Aliás, projetando um final de semana com muita bola na rede. Não só isso, mas também os jogos de quarta e também as quintas-feiras. Vamos falar bastante a respeito de Copa do Brasil, Série B do Campeonato da Bezinha, do Paulista, Série B do Campeonato Brasileiro, Série A, muita bola rolando, iremos abordar daqui a pouquinho. Boa noite, pai. Boa noite, Guina, boa noite a nossa audiência. O dia mudou, mas os personagens continuam os mesmos. Tinha um comercial que falava assim, o dia mudou, mas continua o mesmo. Né? O tempo passou, mas seus cabelos... Isso. Boa noite, Guina. A expectativa aí minha de início de programa é do União São João, que estreou muito bem contra o Independente no último domingo. E a expectativa de jogar em casa agora, né, contra o São Carlos, domingo, 10 da manhã. Boa noite, Nando. Muito o que falar hoje a respeito principalmente da situação que envolve o Corinthians e seu ex-treinador, já projetando um novo treinador para o Corinthians. Boa noite, Guina. Um abraço a todos da TV Conecta, um abraço ao POI. Boa noite. Muita coisa, né? Aconteceu essa semana com a passagem mais rápida de um treinador pela história do Corinthians. E acabou. Não, tem uma que foi mais rápida. Tem um que foi mais rápido? Júnior. O Júnior foram 12 dias. O Júnior se apresentou de manhã e foi embora à tarde. Eu vi hoje que tinha sido 12 ele foi dias. contratado, mas ele se apresentou de manhã à tarde e foi embora. Mas ele nem dirigiu, lembra? Praticamente nem dirigiu o time. E a expectativa, o clima para o derby amanhã, realmente, dentro do Corinthians, não está muito legal, não. Palmeiras está tranquilo. Vamos ver o que vai dar amanhã. Tranquilo. Mas derby, já diria. Nenê Prancha. Derby Derby é derby. e vice-versa. É verdade. Vamos começar então com Série B do Paulista, já que o POI tocou nesse assunto. O União São João entra a campo diante da sua torcida, seus torcedores, enfrenta a equipe do São Carlos. E o Independente enfrenta o São Carlense lá em São Carlos também. Quer dizer, um jogo meio complicado para o Independente. Acho que o empate beneficiou muito a equipe do União, que pega o São Carlos em casa. É um compromisso teoricamente difícil, até porque os dois times de São Carlos estão muito bem. O time está muito bem. Os dois terão para difícil, né, Poi? O Beto Médici, que esteve aqui no programa passado, ele alertou, né? Os dois times de São Carlos estão com grana, entendeu? Então são dois times que... Isso, então tem que ver com um pouquinho mais de carinho para esses dois e na primeira rodada já demonstraram realmente. Foram os dois que venceram. O União joga em casa agora, a estreia do União, eu gostei da forma com que o time se apresentou. Eu acho que o João Batista realmente, você vê quando o treinador conhece, né? O União teve uma formação de elenco, assim, de postagem, postura dentro de campo, tinha jogadas, né? Tanto que a jogada do gol foi uma jogada, né, de um escanteio de linha de fundo e que o Valdívia veio de surpresa e pegou de direito, que não é a boa dele. O Valdívia foi o destaque, que já era previsto isso, né? No elenco do União. Eu acho que o União se apresentou muito bem. Pegou um Independente que é tradicional lá no Pradão, né? Que eu acho que o Independente teve muito mais possibilidade de fazer gol do que o União. O União soube segurar, o goleiro do União também pegou muito bem. Trabalhou bastante. Trabalhou bem e pegou muito bem. E depois o União acabou tomando o gol de empate. Eu acho que foi um grande resultado. Tanta pressão também. Que foi muita pressão. E como você destacou, Guilherme, eu acho que foi um baita resultado para o União. Também achei. Entendeu? É estreia, né? Você não sabe como vai ser. E agora esse jogo do São Carlos. Aí já vai dar para medir o termômetro para você ver que seu elenco está precisando mais de alguma coisinha, ajustar aqui ou ali. Eu também acho. Eu achei o empate do União um bom resultado também. Como você falou, Independente é um time tradicional. É tradição, né? Dizem a lenda que é a maior torcida de Limeira. A gente não sabe, mas reza a lenda que é a maior torcida de Limeira, é o time mais popular de Limeira. Isso é verdade. Isso eu concordo com você. Você gosta de agitar, não é? Não, eu só estou dizendo que a história diz. Ele gosta de causar. Que a história diz. Amigos de Limeira. Não é fácil. Não gosta de causar. Pradão. Nunca foi fácil. Nunca. Eu, de pequeno, ia assistir Você jogos jogou lá? do Velo. Não, eu fui assistir jogos do Velo Clube contra o Independente. Depois fui fazer jogos do 15. Mesmo com 15, nunca foi fácil. Não, lá. E o União conseguiu realmente um bom resultado. Agora, o que a gente fica assim, a gente vê duas equipes de São Carlos bem, né?
São Carlos. Como é que vai ser o derby? Como vai ser o É derby? mesmo, né? São Vai ter Carlos o derby ser- lá, né? creio que Não será é a o primeiro próxima da- rodada. Eu acho que Creio- deve ser a próxima rodada. Que será o primeiro da história. É, porque o Independente vai pegar o Mojimirim ou o 15 de Jaú, o União pega o Mojimirim ou o 15 de Jaú e enfrenta o São Carlos e São Carlense. Eu acho que seria o primeiro derby da história. de São Verdade. Também Carlos, acho, né? verdade. Num campeonato oficial, É. nesse nível de campeonato. Agora, o Acho que 15 até agora- no juvenil, É. o infantil deve ter jogado, mas num campeonato desse porte. Agora, deve o ser São Carlense, que nem ganhou fora do 15, o 15, eu acho que a gente esperava um pouquinho mais, né? O 15 Estreando em nos casa, últimos né? nos últimos anos, e eu digo assim, muitos anos, 5 anos, 6 anos, o 15 vem tentando, vem montando time, vem estruturando o 15 de Jaú e vem colocando empresários colocando dinheiro. E o 15 chega na fase final, Ele dá decepciona. dá uma Morre. arreadinha ali, né? Eu acho que deu uma caída na moral do pessoal lá e Ninguém tá querendo mais Sentiu um investir pouco, tanto né? assim. foram vários anos tentando, chegando até quase a fase final e não dando certo. Eu acho que os dois aí times que não sei se irão muito longe, Mogi e 15. Infelizmente. São times Pela de primeira tradição, rodada, pela primeira rodada que, também. que demonstraram, né? Eu acho que também. Agora, os dois, que nem o Mogi joga em casa agora, Sim. então ele tem essa possibilidade de. Aí ver como que o Mogi realmente Isso, está, né? de recuperar Sim. esses pontos perdidos, né? Então, vamos ver agora a segunda rodada. Acho que o campeonato tem muita coisa para acontecer coisa. ainda, É né? tão início É só ainda, né? início, né, É só cara? início. Então, mas eu acho que começou bem, começou legal. Também achei. A B1, viu? O nível Começou. melhorou Isso. muito Exato. daquelas Porque a gente- vezinhas de outros anos atrás, né? Começou muito bem. Cara, eu cheguei a fazer uma B1 acompanhando o Lemense, Sim. na Rádio Cultura de Leme. Tem até uns 10 anos isso. Cara, Era varziano. A B1 era varziana. Era varziano. Nós fomos fazer um jogo, eu não vou lembrar, contra Américo Brasiliense, que é do lado de Araraquara. Sim. Né, que você entra por, Praticamente junto. entra por dentro. Por dentro Isso, de Araraquara. foi lá. Nós fomos fazer um jogo, o jogo era 11 horas da manhã, num domingo. Nós chegamos lá no estádio, um estádio pequenininho, tímido. Claro. Não tinha ninguém para abrir o estádio, não tinha ninguém no estádio. Aí tinha uma escola do lado, que é o muro paralelo ao campo, né? Aí tinha o administrador da escola, né, o guarda que fica lá. Aí o cara falou, precisa montar equipamento, gente de Leme e tal. O cara falou, entra por aqui que tem uma entrada lá embaixo da escola para dentro do campo. Aí nós entramos pela escola e aí nós fomos no campo. Aí quando o pessoal chegou lá, chegou um cara com um saco de pão e foi lá cumprimentar nós com a camisa do time lá. Era o presidente do clube. Meu. O cara foi abrir o estádio, tá com um saco de pão para levar para os meninos lá no... Enfim, isso era B1. Hoje, Mais profissional. É, mais hoje, profissional. pô, se você não tiver um credenciamento, você não trabalha Não, num jogo não, desse. não, Você vê como é que o nível está mudando. Inclusive o sub-20. O sub-20, Tá assim a também. segunda divisão e sub-23 já é É. um patamar assim. Considerado O sub-20, profissional. Eu fui assistir a primeira rodada do sub-20 em Rio Claro, Vela e Rio Claro. Credenciamento da federação. Todos credenciados, credenciamento, crachá, não tem essa. Pra trabalhar. Para trabalhar. Para assistir aberto, portanto. né? Para assistir foi aberto. Só Tá. que Pra quem tinha uma quiser preocupação lá, que o pessoal que fosse É, porque torcer foi pro outro clássico, time... foi derby, né? Mas para trabalhar, todos... É outro, Você entendeu? é outra Então, o preocupação. futebol paulista, ele deu um salto De qualidade. de qualidade profissional muito grande. Essa B1, esse ano, ela já está um pouquinho mais nervosa, né? E pro ano que vem, quando vão ficar vai só pior. 16, vai Porque ficar daí melhor vira ainda. uma série A4, por exemplo, né? Não sei se vai ser A4 ou será continuar B1, mas será nível A. Aí vai ser pior ainda. Exatamente. Porque daí vai participar do rateamento de Vai ter um dinheiro. pouquinho de grana, mais né? uma divisão a ser rateada. E de deve dinheiro. liberar jogador com um pouco Isso, mais de idade. Um pouco mais de idade. Vai ser realmente Não, bom. vai ser bom. Ô, Vamos Gui, falar- só para fechar do União, o sub-17. Sub-15 e 17, eles jogam amanhã, o Sub-15 às 9 horas, o Sub-17 às 11 horas, contra as equipes do Rio Claro. Jogo no estádio em Minômetro. Boa sorte pro União. Mas muito boa sorte. Eu não entendi essa agora, boa Não, sorte. só tô Não sei desejando por quê. boa sorte. tá. Mas só Por que falar contra o Velo, o União ganhou de 2-1 no Sub-15 e 1-0 no... Mas no Sub-17. O Thiago Bernardo, ele está com o Sub-20 do Velo também. Ele tá. Eles estão... Ele montou, tá com o União aqui, o Sub-20. Um baita time ele montou, o Sub-20 do Velo, inclusive ganhou do Rio Claro. Os meninos, realmente, o Thiago O conhece. Sub-20 do Velo, né? É, o Sub-20. Porque o Sub-20 do União São João tá dando tudo. ó. O Velo Tomou meteu 8. quanto? 8, né? 8. É, no o União. Sub-20, é o E o União Sub-20. jogou agora, sexta-feira passada, tomou 6 do Lemense. Meu Deus. Hoje, eu preciso conferir, hoje ele joga, tá jogando com o Rio Claro hoje.
Mas Jogou com o Velo, com o Lemense, montou-se um Sub-20 bom do time União lá. tá fraco. devagar. Montou-se um bom time lá. Mas isso é bom. Já bom prepara que alguns grupo, jogadores né? para ser aproveitados Isso. no profissional. Vamos falar de Série A3, quadrangular final. No primeiro jogo nós tivemos Capivariano 3, São Bernardo 0. Aqui já matou. Cara, Nós tivemos lá em São Bernardo, o jogo foi em Capivariano Santo André. fazendo. Em Santo André, fez 3-0 lá. Então Boa. aqui já matou. Capivariano joga em casa, com o futebol que vem jogando, já matou o São Bernardo. Aqui já o primeiro classificado é o Capivariano. Agora, um jogo parelho que está, São José e Grêmio Prudente. No primeiro jogo em Prudente foi um 0-0. E agora o jogo tá aberto. Esqueça, dá São José. Dá São José? Em São José dos Campos o jogo? Esqueça, vai dar São José por bem ou por mal. eu assisti esse jogo do Eu não entendi Capivariano. isso por mal. Não por ganha bem, lá. tudo bem, mas por mal eu não entendi. Não ganha lá. Prudente não ganha lá. Então o senhor está querendo dizer que alguma coisa pode acontecer de mal para o Grêmio Prudente? Vai perder. Ah, tá. Entendi. Vai perder. Vai dar São José e vai dar Capivariano. Vale um figurino aí para o Eu próximo estou programa? pensando. Eu estou pensando num figurino para Mas São José e o Capivariano realmente é o melhor time Eu da também da acho. A3. Por merecimento, Cara, eu acho que o Capivariano deve ser o Mas campeão por ele- pelou merecimento. São O Bernardo domingo. Capivariano, ele embalou nessa penúltima fase, antes dessa. Na Que estava no primeira- grupo do Marília, Isso. do São Bernardo. Foi aí que Agora, ele embalou. E você vê, eles têm um atacante lá que é o artilheiro Vinícius Popó. Isso. O cara é hoje o segundo maior artilheiro do Brasil. Do Brasil. Caramba. O Cano com 19, ele tem 18, jogando a 3 É. do Capivariano. Aí em terceiro é o Pedro do Flamengo. Tem mais com 3 jogos, né? Mais uma da semifinal e mais duas da mais final. duas depois. Aí tem o Pedro em terceiro com 16 do Flamengo, em 15 o Hulk do Atlético. Então, o cara é o menino da A3 do Capivariano, é o vice-artilheiro do Brasil. O cara fez O 18 menino gols. já tá sendo despontando, sondado já está agora. aparecendo. Sim. É, Então é um menino que muito provavelmente vai jogar a Série B. exatamente. Alguém vai pegar ele para B. Ou para Série C. Ou para a Série C. É. Eu estou gostando muito dessa série. Já havia gostado da Série A2 do Campeonato Paulista. Achei que foi acima da média. Aliás, as 3 divisões, A1, A2 e A3, foi esse ano acima da média. E acredito que a Série B também deva ser, pelo começo que nós tivemos. Vamos projetar agora um 2024 com alguns clubes retornando àquela fase que era aquela fase áurea, né? E tem muitos Cara, clubes aí que estão voltando a ser o que São eram José, antes. por exemplo, vai voltar Sim, para a Série 2. sim. Se você pegar a B1, pô, você tem o Paulista de Jundiaí, que foi campeão da Copa do Brasil. Copa do Brasil. Jogou Sim. Libertadores. Tem Rio Branco, né? Tá na Rio B1. Branco. Tá na Rio Branco, B1, União, tá na Mogi. B1. União Barbarense. Isso, União União Barbarense. Barbarense, é tudo no Se mesmo você grupo. pegar- Rio Branco, Quer mais União? Rio Branco, União União. São João. Quantos campeonatos brasileiros? União é Primeira bicampeão divisão. brasileiro. União é campeão da Série C e da Série B. É. Então, se você pegar essa divisão AB1, e se você voltar assim 15 anos, eram tudo times que disputavam a primeira divisão. E que E a com maioria, isso- a maioria dos jogadores que saíam dessas equipes menores do Paulista Iam iam pros para clubes grandes, Opa. principalmente para clubes aqui de São Paulo, Exatamente. abasteciam. 15 de Jaú, União São João de Araras, Rio Branco de Americana, Mogi Mirim, a Inter, Barbarense. União Barbarense, indo um pouquinho mais também, Ferroviária de Araraquara, Fogo. Até Matonense, teve uma época. Matonense. Eram times que abasteciam muito os grandes, Linense. os grandes da capital. E clubes grandes do Brasil também. Essa aí é lá em Araçatuba. O Araçatuba. Araçatuba. Teve uma época, o Aia, que, nossa, O cara. Araçatuba fez o último jogo dele em Piracicaba. Ele atrasou cerca de 4 horas. O ônibus quebrou. Caramba. 4 horas, a torcida ficou no estádio. Eles chegaram, conseguiram chegar no estádio. A torcida recebeu eles com aplausos. E depois disso, ainda o 15 acertou um ônibus para eles voltarem, porque o ônibus, eles tiveram tinha que mais vir, não condições. tinha mais condição. O 15 arrumou um ônibus para eles voltarem e ainda pagou a janta do pessoal. Era o último jogo daquela oportunidade. Caramba. Foi o último jogo do Araçatuba. E é longe, Do hein? Aia. É longe. Do É longe. É longe, é longe. É longe, hein? é longe. Meu Deus. Vamos falar de Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos entrar já na B-Zona, já. Aliás, Surpreendente. terceira rodada. O Guarani entra em Líder. campo. Líder. O Guarani hoje. Daqui a pouquinho, né?
Daqui a pouquinho, daqui meia hora já. Daqui a meia hora, 15, 20 minutos. O Guarani, duas vitórias, 2 jogos, 2 vitórias. E lembra que nós falávamos que o Guarani tinha time já para ser uma Série B, disputar uma Série B ótima, e está mostrando isso. Tudo bem, aí eu vou falar, mas é início da Série B. Tá, se você fizer um bom início, você tem gordura depois. Você não se preocupa no final. Não se preocupa depois no final, você pode até se dar ao luxo de poupar alguns jogadores, algumas situações que vão haver normal, que são situações de campeonato, que é perda de jogadores, cartões e assim por diante. Mas o Guarani começou muito bem. E tem a chance hoje de abrir 3 jogos, 3 vitórias. Em casa ainda. E o Guarani, ele começou tão bem que começou fazendo gols. Ele meteu 4 no Avaí no primeiro jogo. E agora jogando fora de casa com o Ceará, ele meteu 3. São 7 gols em 2 jogos. O Guarani tinha um problema muito sério. O ano passado e no Paulista desse ano não fazia gols. Não fazia gol. Eu falei, eu não lembro se foi aqui, se foi na rádio lá em Piracicaba, sobre o treinador do Guarani. Um bom treinador, hein? O Guarani escolheu certo. Escolheu certinho. A volta do Bruno, né? Do menino. Do Regis. E o Bruno Mendes. O Bruno Mendes. O Bruno Mendes fez o gol do acesso do Guarani contra o 15 lá no Brinco de Ouro. O Guarani voltou para a primeira divisão. Mas, ó, o time está encaixado, o Guarani vai ser surpresa. Nós fizemos aí uma tabelinha com os jogos. Então tem Guarani e Ituano às 21h30, Sampaio Correia e Mirassol, Botafogo e CRB, Chapecoense e Ponte Preta, e aí esses jogos no sábado. No domingo, Novo Horizontino e Sport Recife, ABC e Ceará, Vila Nova e Juventude. Esses são os jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. A Ponte que tem que abrir o olho, ela perdeu os 2 primeiros jogos. E joga fora agora. Mas aí que tá. Vocês lembram aqui, quando a Ponte... Sim. Bem no comecinho do campeonato. Ponte maravilhosa na Série A2 do Campeonato Paulista. É outra Esse história. time não ganha e vai ser rebaixado. Nós falamos aqui. A gente está no futebol já há quanto tempo já? A gente sabe disso. E se não contratasse... E esse era o problema da Ponte Preta que nós comentávamos aqui. Não adianta nada. E esses erros vêm sendo sucessivos durante, no mínimo, já uns 8, 10 anos. A Ponte monta um time para o Paulista... Chega no início do Campeonato Brasileiro, uma semana antes, manda todo mundo embora e contrata novo. Isso não se faz. Olha o exemplo do arquirrival do Guarani. Já monta um time pro Paulista, mesmo que esse time não esteja encaixadinho, mas não é tanto problema de se encaixar. Vai ter aonde o resultado? Porque você precisa de um tempo para encaixar um time de futebol. Então usa-se o Paulista para encaixar o time, para ver as peças que você precisa. Chega no Brasileiro, 2, 3 peças no máximo, você encaixa no time, ganha padrão de jogo, acabou. Agora a Ponte todo ano fazendo a mesma coisa. Monta um time pro Paulista meia boca, manda todo mundo embora e depois recontrata 90%. Mas a Ponte teve um problema muito sério recentemente, que ela tinha uma dívida. E a FIFA, ela entra naquele processo que a FIFA proibiu o time de contratar. Como foi feito com o Santos recentemente. Isso. E a Ponte não estava podendo contratar jogador. Então ela teve que jogar com o que tinha. Né? Agora não, agora parece que liberou agora a contratação. Só que agora você não acha jogador para contratar, pelo menos nesse primeiro instante. A Ponte vem jogando desfalcado, como já falei, com seus zagueiros. Então. O Fábio Sanches, ele retornou agora, mas ainda não está legal. Ou melhor, deve retornar amanhã, não tem certeza ainda. O Arthur na lateral. Então o Leonardo, que é o principal volante da Ponte, que é o destaque, também com problemas musculares, enfim. Então a Ponte vem desfalcada, mas precisando de reforço. Isso porque você pega o Elvis. Você pega o Elvis é um cara que não marca. Joga muita bola, mas é um jogador que não marca. O Matheus Jesus, um jogador que quando desce ele não acompanha. E nessa Série B, você tem que ter um time que é o tal do bate-volta. É verdade. Né? Desce e volta marcando. Então se você não tiver jogador com perfil físico para aguentar a competição, não adianta ter qualidade. Não tem como. Vamos a um rápido intervalo, logo após as mensagens comerciais estaremos de volta. É bem rapidinho, não sai daí. De volta com o Conecta Esporte aqui na Rede Conecta de televisão, nesse segundo bloco. Vamos falar um pouquinho de Copa do Brasil. Aliás, os corintianos estão ainda com a decisão da última quarta-feira na cabeça. Não foge à cabeça essa última decisão. O Remo estava vencendo por 2-0, o Corinthians conseguiu
a busca. Eu, sinceramente, depois eu vou contar para vocês, que depois a gente vai falar. Vamos falar de Santos 1, Botafogo 0. O primeiro jogo foi 2-0 para o Santos, lá em Botafogo, né? Lá em Botafogo. A gente brinca, lá em Ribeirão Preto. E aí o Santos acabou em casa, devagarzinho, mas muito vagarosamente, o Santos vem ganhando um pouquinho de estabilidade. Apesar de que também jogou contra o Botafogo, coitado. Série B, então não sei também se é parâmetro. Vamos ver o Botafogo, o Santos, nesse começo de campeonato brasileiro. Mas o que dá para falar desse Santos, pô? Que acabou, querendo ou não, conquistou. Pegou um dos clubes mais fracos dessa Copa do Brasil, mas fez o que precisava fazer. Venceu lá e venceu em casa. O time está aproveitando o campeonato e pegando umas equipes com nível um pouco menor e está sobressaindo, ganhou, né? Pegou o Botafogo. Fase, né? Botafogo não é um time tão menor, que foi muito bem no Campeonato Paulista, soube aproveitar, ganhou em Ribeirão. E em casa foi um jogo horrível, né? Horrível, chudiado, né? Chudou de torcedor, mas ganhou o jogo, ganhou a classificação. Então, aos poucos... Acabou dando troco, né? Porque no Paulista o Botafogo ficou com a vaga do Santos. Pois é. E aos poucos, como é que chama o treinador mesmo? O Herman? O Daí Herman. Ele vai acertando o time com o que tem. O famoso maionese. Com o que tem, porque... Famoso o quê? Maionese. Saiu. Maionese real. Saiu. Então, mas aos poucos ele vai acertando o time do Santos com o que tem. Porque o Santos não vai contratar. Não. Né? Não tem grana. Então ele está aproveitando. Mais fácil perder jogador do que... E o Lucas Lima. Aliás, né? Soteldo, que coisa. O Soteldo vive uma fase também que... Então, depois que voltou para o Santos, cabecinha fraca, acabou tendo aquele episódio da expulsão, né? tomou aí um puxãozinho de orelha, mas mesmo assim o futebol dele diminuiu bem, bastante, né? Diminuiu bem. Lembra o Romero, né? Diminuiu bem o futebol. Muito, né? Não, diminuiu, né? Desse tamanho, essa punição do Santos foi daquele jogo da agressão ao Cássio? Foi. Imaginava, que o pessoal às vezes não comenta muito, né? Mas houve um problema, né? Teve um problema que eles liberaram depois para as mulheres, né? Mulheres e... mas cobraram inteira, né? Ficou meio ruim a situação. Liberaram para as mulheres e cobraram inteira. Cobraram inteiraço dentro, ficaram bravos, mas... mas valeu a intenção, né? Mas foi bem, né? Fez o que tem que fazer o Santos, né? Outro time que também pegou, um clube também pequeno e que acabou também passando um sufoco em Ituano e São Paulo, 1-0 para o São Paulo no segundo tempo. Foi um 0-0 no primeiro jogo, né, em São Paulo. E aí o São Paulo acabou... Mas o São Paulo melhorou e muito com o Dorival, né? Então, até que ponto nós podemos dizer? Será que isso não é... Vestiário. Deixa eu falar para vocês. Lembra aquela situação do cara que está nas últimas lá internado e dá aquela sobrevivência, né? O cara abre o olho, olha pra todo mundo, nossa, meu pai tá aqui, minha mãe tá aqui. Todo mundo liga pra todo mundo. Todo mundo liga, então melhorou. Acordou. 15 minutos depois o cara entra em óbito. São Paulo não tá nessa mesma situação? Dramático. Não, chegou o Dorival, os caras querem mostrar pra ele que não, mas eu acho. Você sentiu o dedo do... Não senti nada. O problema, eu acho que do São Paulo, eu acho que o problema do São Paulo é parte administrativa. Não é dentro de campo, não é com Dorival, ou com Tite, ou com Mourinho, ou com qualquer um. Eu acho que o problema do São Paulo é diretivo. Não, tem problema diretivo. O problema é sério. Mas eu acho que o problema com o Rogério também era no vestiário. Tá, mas como é que você vai ter um problema com um cara igual o Rogério? Mas o Rogério, cada jogo era um time, né? Os caras que não jogavam com ele, né? O Luciano mesmo era um, né? E o destaque do time é o Luciano, pô, né? Então, o Luciano... Aí você imagina, você não põe um cara... Imagina o que esse cara não corneta com o grupo. Então, não só ele, né? E o grupo vê também, pô. Não só ele. Cara... Tem o tal do centroavante também, que dizem que fala demais também lá dentro, hein? E o Rogério, toda a entrevista do Rogério pedindo contratação. Você tá no grupo, ele fala, pô, mas eu tô aqui no... Acaba o jogo, o professor vai lá dar entrevista, você vê depois. Pedir reforços, né? Pô, você sente de que jeito, O problema do Rogério é o vestiário. Ele não deixa de ser o ídolo que ele foi no São Paulo, que ele vai ser eternamente. Né? Mas o problema é dentro do vestiário. Falam que o ambiente é meio ruim com ele. O Rogério tem que ser presidente do São Paulo. Técnico. Presidente. Que aí ele está no topo do topo, né? Aí ele pode mandar e desmandar de cima para baixo e os caras vão respeitar.
O Palmeiras acabou empatando com a Tombense em 1-1. Mas Lá foi em Tombos. Em Tombos. Não, já foi em Muriaé. Mas a gente fala, você foi em brinca Tombos, com mas- Tombos, Eu né? fui 2 vezes em Tombos. Tombos. Fica na zona da Mata Mineira. Isso, eu também fui lá. Eu É conheço do ladinho do Rio de Eu Janeiro. liguei pro Poi de manhã. Longe pra caramba. Liguei no outro dia à tarde e não tinha chegado. Um dia chega ainda. Ué. Não, mas o sinal o sinal do telefone demorou 12 horas para chegar. 12 O horas. sinal, né? Mas é longe O jogo 4-2. Longe pra caramba. Né? E aí foi um 5-3 na soma dos mas dos foi- resultados. O Palmeiras jogou com um time bem mistaço, né? 8 titulares não foram. Então. 8. Então, levou o jogo como quis o Palmeiras. Né? Empatou, mas não sei o que deram aí. Deram esse lance aí. Deu gol não? Não. Não, foi no VAR, né? Foi no o VAR foi lá ver. Exato. O VAR foi lá ver. Estava 1-0 Palmeiras e aí acabou não validando o gol. E aí uma pichotada Uma bobeira do do zagueirão, né? Aí é aquele sorteio de casado, né? Aí você pega a bola, sei lá, tá vendo? Não tá vendo? Tá ganhando, classificado, aquela coisa. O jogo que... foi no Rio, então, em Muriaé? Não, Minas, né? Minas. Muriaé, Minas? É, Achei que era Rio. sempre Achei foi, não que sei era- se mudou Não, agora. de repente né? pode De ter mudado, repente mas puxaram pro Muriaé Rio. eu sempre achei que era Rio de Janeiro. Não, mas Belo estádio, é hein? Minas. Não, o estádio é estádio, bom, hein? o estádio é bom. Bom Belo mesmo. estádio. Aí nós tivemos também Cruzeiro e Náutico, né? O Cruzeiro precisando da vitória. Um jogo que no primeiro tempo foi um tanto quanto complicado, porque o gol não saía, e aí o Cruzeiro acabou achando esse gol no finalzinho do primeiro tempo. Eu assisti esse jogo. Gostei da postura do Cruzeiro, tá? O Cruzeiro, a todo momento, ele não abriu mão, né? Jogando em casa, com o apoio da torcida. Aí acabou fazendo depois, olha que belo gol também no segundo tempo, um cruzamento. E a feitura do segundo gol, dando os números finais aí 2-0. Aquilo que precisava o Cruzeiro para classificar. Né? Pelo que a gente está vendo nessa Copa do Brasil, passaram todos os grandes, né? Todos. Todos. Depois, depois Todos. nós iremos ver aí a classificação. Mas o Cruzeiro vai pedar no brasileiro com Eu pensei esse que o senhor ia time. falar que o né? Vasco não passou. Eu ia falar, não, falei todos os grandes. Né? O que tem com o Vasco? O Vasco, Vasco não, não passou. não passou. O Vasco já caiu na No fase ABC. anterior. Ele é verdade. Caiu na fase anterior. Aí nós tivemos Brasil de Pelotas 1, Atlético Mineiro também 1. Gol no finalzinho. No finalzinho, que coisa, hein? É. Olha lá, ó. Mas o Atlético já tinha vencido o primeiro jogo. Não, mas tava indo pros pênaltis. Tava 2-2 aí, tava indo pros 2-2, pênaltis tava indo aí. pros pênaltis. Aí? Foi 2-1 pro Atlético Mineiro jogando em Minas. Jogando e no tava estado do 1 a 0 América. pro Isso. pro Brasil. E 1-0 pro Brasil. Aí no finalzinho, Olha lá, 43, olha lá, um ó. cruzamento, tá. olha só aqui, que besteira da zaga, não acompanhou Mas o aí que eu atacante. falo goleiro, cara. Olha o tempo que essa bola demorou pra chegar no cara. Então, Ó. Dava pro goleirão Pô, ter se eu sou saído, né? goleiro, eu chego rasgando o cara O senhor ali. não chega. Quê? O senhor não chega. Hoje chega. Hoje não, né? Hoje tem que Hoje pegar. só- Hoje hoje- ali eu tenho que chamar o Uber Mas pra ir eu até o vou cara ter que ali. concordar com o senhor que a bola parece em câmera lenta. Não, ela tem Foi em câmera câmera lenta. lenta, É uma foi. bola muito lenta, entendeu? O goleiro tem que fazer leitura da bola, cara. Dava tempo sim, viu? Dá tempo. Dava tempo sim. Mas hoje em dia, eu vejo uma deficiência muito lá, de grave novo, nos ó lá. goleiros do Brasil. Porra, Eles velho. não saem do gol, né? Não sai. Não, Nenhum. difícil. Eu não consigo ver hoje, fazer uma leitura de nenhum goleiro hoje no Brasil que consiga sair com perfeição do gol. Eu vi hoje uma defesa do Ronaldo hoje. O Ronaldo tá no programa do Neto hoje, depois mostraram um monte de lance do Ronaldo lá. Uma defesa dele, que ele sai, mas bem longe da sai marca do quase na- pênalti. né? Mas ele voa no escanteio. Ele voa Foi e contra o São cata e Paulo. segura e... Mas lá na frente, lotado a área goleiros de daquela- jogadores. Naquela época eles não soltavam a Não, bola. tem uma defesa do Valdir Pérez, que ele pega uma bola no Isso, ângulo no e ele ângulo cai encaixa, com ela. encaixa com ela. Aquilo é pra cinema. Sabe quem fazia aquilo. muito? O Jairo. Jairo. Jairão. 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 Verdade mesmo. E olha que hoje, Leão. com toda a Leão. tecnologia que tem essas luvas, não? A bola também, com toda a Exato. tecnologia. O futebol ficou mais rápido Ficou, hoje, né? Ele atrapalha muito o goleiro, a bola é mais leve, o futebol está mais dinâmico, né? Então, eles dificultam a vida do goleiro, né? Mas tivemos goleiros, pelo amor de Deus. Nós tivemos também Botafogo 2, Ipiranga 0. O Botafogo já havia vencido a primeira Fácil, partida jogou também, fácil. foi 2-0. O Botafogo... Acabou só fazendo 4 na somatória. Cara, dos o time resultados. está muito bem no brasileiro,
tá bem na Copa Vai do chegando Brasil devagarzinho, né? e ninguém fala do Botafogo, né? A imprensa carioca só fala do Flamengo E Fluminense. e Fluminense. É o patinho feio, né? Não, mas eles falam até é- do Vasco, um pouquinho do Vasco, mas eles só esquecem o Flamengo, Botafogo. esquece O o Botafogo parece Cara, que não é do Rio de Janeiro. Né? Exatamente, Parece que não é do Rio. incrível, cara. A falta de respeito. Tem uma torcida grande, Pô, e tem um atrás- estádio e a- bom, estádio Newton E o Santos. é um histórico bom do estádio. Botafogo, Sim. pô. O histórico. Pô, a Copa Com muito mais a Copa títulos do de que, 62 né? é o Foi time do Botafogo. Botafogo, pô. É. Que era a seleção brasileira de Lógico. 62. Eles não fazem, tem uma má vontade com o Botafogo. Cara, Cara, má é vontade com o incrível, Botafogo, é né, verdade. velho? Eu gosto do Botafogo, cara. Eu acho que tem simpatia. Eles consideram hoje o Botafogo a quarta força do Rio. Pois é, pois é. É primeiro Olha lá. Flamengo, Fluminense, Mas lá Vasco tudo- e depois Botafogo. Tudo gira em torno do Rio de Janeiro, tudo gira em torno do Flamengo. Tudo. Mas você Praticamente sabe tudo por quê? e um pouco porque- o Fluminense. Mais ainda agora essa situação, que o John Textor lá acabou assumindo, o Botafogo virou SAF, e aí é mais ainda isso. Porque o cara da SAF, ele não vai ficar dando dinheiro para jornalista ficar falando bem do clube dele. Ele sabe que ele não precisa disso. E a gestão profissional é isso. Você não vai Empresário gastar não dinheiro vai com isso. ficar frequentando Não, lógico lá. que não, lógico que não. O cara que é empresário, que é o gestor, ele não vai querer ficar gastando, jogando dinheiro fora. Ele precisa gerir com responsabilidade aquele dinheiro que ele está colocando lá. Então não tem mais essa frescura da torneirinha pingando, É. o dinheirinho pingando, como iria Fala para bem do outro. jogador, Então, né? ó, você fala bem aqui, eu dou um dinheirinho aqui, você fala bem... Não tem mais isso. Então, tem muitos que estão ainda viciados em certas situações como essa e que acabam não tendo mais. O Pai falou sobre a imprensa lá, não fala muito do Botafogo, e o futebol no Rio de Janeiro, eu estive lá recentemente com o Gabriel, o futebol no Rio, eles vivem mais o futebol do que nós paulistas. Sem dúvida, claro. Eles vivem mais. A paixão é muito mais paixão é apaixonada. muito mais né? apaixonante. Você vê as pessoas com camisa de times lá, mas assim a rodo. Até- É lógico que a maioria é Flamengo. Até porque, Nando, o Rio de Janeiro, a concentração ali, ela é menor. Concentra-se tudo ali. Tudo na capital. Tudo ali. São mas Paulo é eles enorme, vivem, é gigante. eles vivem, sim, Você o entendeu? estado, Tem entendi. tudo isso, né? Mas eles vivem muito mais o futebol ali. Pelo menos Respiram mais o se futebol. Respiram mais o futebol. Porque, então, por isso que eu falo, são mais juntos. Né? A pessoa está sempre sem junto dúvida. ali. Um estádio é perto do outro, não tem muita distância. Mas pega São Paulo, é um gigante São Paulo. A cidade de São Paulo é Sem gigante. dúvida. Né? Então você pulveriza muito as torcidas fora do grande centro. Você né, está velho? no Maracanã, São Januário Você não fica- está você- tão distante. Não, Não. você vê um ou Pega a outro. Avenida quase. Brasil, Aí o você vai Newton no Santos, Newton Às Santos, vezes Botafogo. pode ser até aí que o Botafogo fica de escanteio, porque o Botafogo fica em Niterói. Em Niterói. Um pouco Tem- mais tem- afastado. Mais do centro. afastado do centro. Sem entendeu? dúvida nenhuma. Mas aquele campo de Niterói lá, o Caio Martins, ele tá meio abandonadão, né? Tá, porque meio uma que não é. cabe mais, É. teria que fazer reformas estruturais É. intensas e aí Mas a não sede daria do mais. Botafogo era em Niterói. Isso. Era. Sério? Eu fiz jogo lá no Caio Martins, União São João e Botafogo. É. Não sei. Até a Bela, loja- até a eu loja também me fiz enfi- Inter de me Limeira enfiei. e Botafogo no Caio Martins, Lá na- em Niterói. Vamos para Grêmio e ABC. O Grêmio passou também um apertadinho. Hein? Passou e parece que o goleiro do Grêmio tá dando uma de estrelinha, né? Que coisa, não? Vocês ficaram sabendo? Saiu bravo, não sei o que, deu um murro na porta. Ah, é? E não é o Darley, né? Pô, nem o Mazzaropi, né? Não é ninguém, né? Ainda no E Grêmio. muito menos Tafarel, né? Muito, Então, é. Tafarel Embora é o Tafarel era do que Inter, né? Não, mas tô falando Não, que ela é mas eu tô gaúcho. falando do gaúcho. Gaúcho. Ah, pô, gaúcho. O estilo gaúcho, É que né? nós estamos falando de jogador Ah, do bom. Grêmio, entendeu? Falando Ele- estilo gaúcho, cara de machote. Macho. Pega Ele a faca saiu. e crava no barranco. Duas peixeiras, cravou no barranco. Peixeira, gaúcho com peixeira. Peixeira. Só Crava no se barranco. for o gaúcho nordestino. É lógico. E ele saiu todo bravo, dando murro, assustando segurança. Mas conseguiu o golzinho no final, né? Conseguiu um gol no final, ela tava 2-1. Já começam as críticas em cima do Soares, né? Então, mas saiu sangrando. Mas o cara tá com 39 anos. Já fez. Tá. Pô, o cara já Mas tá. fez 14 gols, pô, esse ano. Então vamos lá. No gauchão, né? Quando chegou no Mas gauchão, 14 do- quando chegou no gauchão, começou já chegando fazendo gol, fez 4, fez 3, não sei o quê, e não sei o quê. Todo mundo falou, nossa, Soares vai moer, vai arrebentar no brasileiro. Calma, que o brasileiro é outra conversa. Se não for o melhor, em termos do que, lógico, você vai comparar com um campeonato da Espanha, mas tá ali. Não, mas em nível de
competitividade é melhor muito que o de melhor. lá. Porque você pega na Espanha, tem 3 times. Barcelona, Atlético de Madrid e Real. Só. Você pega na França, tem 2 times. Lyon e o Paris PSG. Que na Europa são times de segunda divisão. Pro futebol europeu. Aí você pega a Itália, que tem um pouquinho mais. Você pega a Itália, que tem Nápoles, vai ser campeão Itália agora. muda um pouco dele. Muda um pouquinho, a bota ali muda um pouquinho. Você pega a Espanha, que também muda. A Inglaterra... O Campeonato Português também, 2 clubes, Benfica né? Benfica e Porto. Porto. Então, é diferente O inglês de que é o jogar. mais pegado. O inglês é mais pegado, é diferente. É um futebol muito mais forte. Muito mais... Eles conseguiram juntar a técnica com força. Aqui não. O inglês, cara. No Campeonato Brasileiro, no seu auge hoje, são 10 times no mínimo De alto brigando. nível, né? 10 de alto nível. Hoje, podemos dizer que Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo estão numa prateleira um pouco acima, ok. Mas depois você tem uma linha ali que, olha... Tudo igual. Eu trocaria o Atlético Mineiro pelo Fluminense hoje. Sim, mas em termos financeiros nem tanto, né? Sim. Precisa ver também se o louco, de vez em quando, não começa a dar as loucuras. E aí... A dívida do Atlético Mineiro já está em 2 É a maior bilhões. que tem. O time que mais é. 2 bilhões para um clube de futebol é muito dinheiro. Eu acho muito dinheiro. E é um time de futebol... o pai vai ficar bravo comigo. É um time de futebol regional. O Atlético e o Cruzeiro são regionais. Não é nível nacional. Você entendeu o que eu quis dizer. Não, ele não entendeu, explica. Time nacional é Corinthians, São Paulo, Palmeiras, O Galo Flamengo, faz 2 Fluminense, anos. Vasco. 3 anos foi campeão brasileiro. Os 2 times do Sul e os 2 times de Minas são times regionais. Eles têm torcida enorme? Foi. Tem. Em Minas Gerais. Campeão brasileiro No não tem sul do 3 país. anos. Não faz 5 anos foi campeão da Libertadores. O senhor entendeu o que eu Nando, quis para dizer. de menosprezar time grande, Não, rapaz. não tô menosprezando. Tem respeito com o Não, time grande, eu tenho cara. respeito. Você já menosprezou o Santos aqui? Não Você falou que o Jabaquara tem que bater de frente com o Santos. Mas lógico, são da mesma cidade. Para, velho. Para. Agora você vem falar do Atlético. Tu dia falou do Vasco. O Atlético Do Vasco. é um time regional. Falou do Vasco. O Atlético é um time regional. Você tem que respeitar a história desses clubes, rapaz. Tá bom. Então Para. você me acha 5 torcedores Entendeu? do Atlético em Manaus. Você vive de Velo Clube e 15 de Piracicaba, rapaz. Assim. Vai. Não fale assim. Para. Ache 5 torcedores do Atlético Você Mineiro em Manaus. Você vive Que de sejam Velo Manaus. Clube e 15 de Piracicaba. Que sejam de Manaus. Entendeu? Ache lá. Depois você me fala. Não, eu vou lá, vou baixar. Não, tô Vamos falando. lá. CSA 2, Internacional 1. Aqui também o Inter acabou passando um sufocozinho aqui. Sufocozinho. Sufocozão. Porque teve a possibilidade aí de até... Não, ele tomou perder empate, a foi classificação. pros pênaltis, mano. Foi os pênaltis. 7-6. 7-6 os Os pênaltis. pênaltis. E estavam falando, né, na queda, na saída do Mano Menezes, né, que viria pro Corinthians, tudo. Eu dei graças a Deus que venceu e ficou lá mesmo. Fique lá, por favor. Fique aí mesmo, tá bom lá. O Corinthians já tem muitos manos, né? Já tem. Nossa. Tá aí? Essa não foi Tá legal. aí? Então não foi legal. Essa não foi legal. Não quero influenciar ninguém, mas É. eu achei que merecia um cartão, mano. Agora vai ficar pedindo cartão. Tá que nem jogador de futebol, Tá velho. que nem argentino. Argentino. Jogador brasileiro, ele cai pedindo cartão pro cara. Mas o O Inter Pierre, me escapou. socorre aqui agora, quem que nós temos aí na agulha? Tem Flamengo? Flamengo e Maringá. O Flamengo aqui passeou 8. Não tem... Acharam que ganhou lá em Maringá. Não, Nossa. o problema Os caras do maior... Maringá perguntou o que eles foram fazer no Rio. Passear. Mas passear tomando 8 é bom nem ter Vai ido, lá né? no museu, lá, passeia lá. Mas aí o Flamengo impôs, né? Tomou 2 lá, mas aí... Não sei se eu tô correto, mas eu ouvi falar que depois daquela vitória 2-0 do Maringá, tem os jogadores que iam sair, que já iam para outros times. E o Maringá, dia 6, estreia contra o 15. Sim. Na Série D do Brasileiro. Aliás, a Série D, outro dia, acho que foi o senhor que comentou que é o campeonato da Bezinho, um campeonato que cai 30 e poucos times. 20 equipes. 20 equipes caem. Nós achamos um campeonato que cai mais. É a Série D do Brasileiro. Se você não subir entre os Série D do 4, Brasileiro. 40 cai. 40 cai, Eles vão é verdade. acertar para 16 40, clubes? não. Pra Você tem 20? que conseguir a classificação de novo para D no ano que vem. A classificação para a Série D, Se você ela não é subir- anual. Não, Ela é anual. Não, mas então, Você não fica na D. Ela não Se vai, você os conseguir, times você- não ficam mais. Não ficam entendeu? mais. Então, 40 Entendi. desses tem que lutar de novo para chegar numa competição nacional. Pô, aí esse Flamengo, o que pensar desse Flamengo? Eu já ouvi falar hoje, treinador, falastrão demais, né?
que vai passar com o trator em cima de todo mundo. Ele falou isso? Não, mas é o- tipo dele assim, mas o- dando a dizer que o Flamengo hoje ele vai deixar esse time imbatível. Mas a forma de jogo dele, do treinador, como é que ele chama? Fugiu. Sampaoli. Sampaoli. A forma de jogo dele é esse mesmo, é pra cima. Tá, mas daí pega um time Futebol. que, Não, mas- que tem também um mas é o ataque que vai estilo tomar dele. um monte atrás. Mas, ô, Nando, que já o tomou Guilherme, aí, né? Mas ele tem um elenco de qualidade, você não pode menosprezar esse elenco do Não, Flamengo. mas não menosprezando, Entendeu? mas ele, Agora, ele é um treinador, ele já aquela demonstrou isso coisa, no Santos também. aquela coisa que ele cuida muito do ataque, ele, né? ele não toma é- 2, mas faz 4. Ah, mas não sei se é isso, tudo isso, o não. estilo dele é isso. Uma coisa é fazer gol no Maringá. A outra coisa é fazer para, mas gol esse time do no Flamengo? Atlético Mineiro, Que é é isso, no gente? Atlético Paranaense, Eu no Corinthians, acho, mas no aí São eles Paulo, no brincaram, Santos. né? Aí Eu acho que ele vai fazer voar esse time. Ah, eu não acho. Ah, né? velho. Ele não é milagreiro também, Não, cara. mas com esse elenco aí, no estilo Mas que eu ele acho trabalha... não vai ser avassalador como foi o Jorge Jesus. Também acho. Que ganhava de todo mundo. E O vai time do ter Jorge dificuldades. Jesus, ele era equilibrado, ele tinha uma defesa muito mas boa. ele e tinha um ataque pegou, o muito Jorge bom. Jesus pegou esse time há 5 anos atrás. Os caras tudo mais novo quando chegou lá. Agora estão, entendeu? Renovou muito também o Flamengo. É verdade. Vamos a mais um rápido intervalo. Logo após as mensagens comerciais, estaremos de volta bem rapidinho. De volta com o Conecta Esportes nesse último bloco. Fecharmos essa sexta-feira. Fiquei devendo 2 jogos para você. Calma, torcedor Fluminense. Calma, torcedor corintiano também. Calma que vai ser Mas o agora. Nando é capaz de falar que não tem torcida Fluminense. Não cutuca, que daqui a pouco o senhor time toma o seu. carioca, Vamos então para Fluminense. Paysandu e Fluminense, Pode né? falar O isso. Fluminense acabou conquistando também a sua classificação. Aí o primeiro gol do Fluminense. É o melhor time hoje, na sua opinião, em atividade no futebol brasileiro? É, o melhor conjunto. O jogador não digo, mas o melhor conjunto hoje que E vem pra você, jogando é Nadal? o Fluminense. Que joga o melhor futebol do Brasil hoje é o Fluminense. Mas começou a jogar de um dia para noite, porque há já um mês, foi 2 meses acertando. atrás não era tudo isso. Não, mas foi se Ah, acertando. eu lembro que até nós falávamos aqui Mas que peraí, indicávamos a situação deixa eu voltar do um pouquinho Diniz. então. A sua pergunta foi hoje o time Se melhor. hoje é ou não. Eu tô falando de Hoje é. hoje. Mas hoje é. Hoje é. Se você perguntar assim, em janeiro, quem era o melhor Mas time? janeiro eu não quero então saber. pergunta o tempo certo. Em janeiro eu não O senhor quero saber. perguntou hoje, qual é o melhor Hoje é o time? Fluminense. Ah, tá. E vai perdurar isso? Eu acho que vai. Vai o time que vai brigar para ser campeão em todas as competições que disputa. Eu não dou mais 45, 60 dias. Vamos ver Corinthians e Remo, que esse é o Tá jogo parecendo um ministro do Supremo. Vou te dar 45, 60 dias. 10 É. dias. Logo já dá começa. Prazo, É. dá prazo. Corinthians 2, Remo 0, era aquilo que o Corinthians precisava com alguns 1 minuto e minutos, 40. né? 1 minuto e 40, o Watson fez esse golaço. E aí no finalzinho, já no zagueiro, eu já tinha... Sinceramente, vou contar uma coisa, eu já tinha desligado a televisão, tá? Já tô falando sério. Mas que raio de... Eu tava nervoso demais porque eu tinha desligado a televisão, já começou... Eu sou diferente, Não, tá aqui da prova. Falei, vai empatar. não, ia dar um Vai empatar, infarto. não, vai- eu tava vai vendo que ia dar um empatar infarto no em 2 mim a 2, lá. vai fazer o segundo. Não, ia dar infarto. Vai em mim, fazer o eu não vou segundo. correr isso, não. Deixa eu dormir, vai. Ia colocar uma bola na área, ia bater na cabeça do Gil, ia bater na canela do Gil, ia bater em alguém, ia entrar. Ia acontecer isso. E tinha que ser o predestinado, né, do Roger Guedes, né? É o melhor. Cruzamento Hoje é e o o cruzamento do Fagner. do né? Fagner. Entendeu? Aquilo... o melhor jogador do Corinthians hoje. E aí é o nos Roger pênaltis apareceu outro predestinado, Ah, né, esse que é. é o Cássio, que acabou... Pra né, mim, o maior jogador da história do Corinthians. Não, já se tornou, né? Agora é o maior. Também né? acho que... Não tem como mais, aí o primeiro gol batido certinho, o primeiro pênalti também batido certinho, uma boa do Yuri Alberto. Fiquei Aí o segundo fiquei Cássio preocupado com o Yuri Alberto. Ele tá muito mal, ele vem mal, né? Eu acho que o esquema de jogo Mas não valeu- está beneficiando ele. Mas valeu a coragem dele. Claro. Bater o Sim. primeiro pênalti. Mas é centroavante e europeu. mas, o de- cara- mas mas ele- tem muitos que refugam, né? eu sei disso. Hã? Tem muitos que Fausto refugam. Vera Lembra da também Copa do bateu. Mundo? Lembro. Hã? Ficou para bater o último pênalti? Lembra, Então, né? vai fazer E não o quê? bateu, né? Esse eu fiquei preocupado. Por quê? Ô, louco, bateu certinho. Certinho na trave, né? Mas tem aí que tá, é outro- É o cara que... O Matheus Bidu. É outro que foi corajoso. Lógico que foi Pô, corajoso. O rapaz chegou faz 15 Ficou um dias tempo lá. parado. Todo mundo duvidando desse menino aí. Entendeu? Aí numa decisão dessa, Bateu no peito e vai falou, eu bater bato. pênalti? Eu bato. Ele falou, eu Porra, bato. tem que dar moral pro rapaz esse. Também Você acho. percebeu que a grande maioria dos jogadores do Corinthians que batem o pênalti, eles batem alto, né? É. Quase Mas é o grande- lugar de é o se lugar bater, pra né? bater. É na altura.
Olha lá, você bate embaixo, Não pode fazer que nem o Fagner, que bate muito alto, né? Na e o próxima, Gil não tem essa característica. Verdade, na O próxima Gil bate pênalti de terça-feira canela, nós né? teremos Um o jeito sorteio. diferente. Próxima terça, o sorteio da próxima fase. Nós temos aí os classificados, né? Que já são as oitavas de final já, 16, né? 16 clubes, classificam os 8. É torcer agora, só vê que só escudo grande. Só time grande. Só escudo Com grande. exceção do Atlético Mineiro, né, Nando? O América também, o Ameriquinha ali, que tá intrusinho ali, né? Mas Você também entendeu o que eu conseguiu, quis né? dizer, né? Não, Você O América conseguiu. Segundo o Nando, o Atlético Mineiro tá. Eu quis dizer que são times regionais, são mesmo. Uma São competição times pequenos. nacional. Não, mas são times... Foi num outro contexto, não tira o contexto que eu disse. Não. Você tá nessa também de contexto agora. Fala e assume, velho. Ô. Contexto. Ele falou, todo mundo ouviu, Nós estamos falando viu? de dívida. Nós estamos falando Agora de é dívida. Então tá bom. Vamos para a Série A do Campeonato Brasileiro, projetar um final de semana agora. Né? Esses jogos já acabaram acontecendo. Terça-feira teremos aí o sorteio da Copa do Brasil. Semana que vem tem Libertadores de América. Semana de Sul-Americana e Libertadores. Sul-Americana e Libertadores. Na sexta-feira nós iremos falar um pouco de Libertadores e Sul-Americana. Corinthians tem um jogo difícil em casa contra o Suco. Se der o vale, é o terror dos Que brasileiros. coisa, né? Terror dos Se brasileiros. não ganhar, se complica num grupo que estava praticamente bem, porque ganhou o primeiro jogo. Já Mas tirou deixa São para Paulo, tirou o Flamengo. deixa para a semana que vem, nós iremos comentar um São pouco Paulo mais pegou sobre, Tolima, né? sobre eles. Vamos projetar a rodada do Campeonato Brasileiro de Série A. Nós teremos Fortaleza e Fluminense, Isso é fácil. Coritiba e São Paulo. Fortaleza e Mas que Fluminense. fácil. Jogar lá em... Fortaleza lá. 2-0 Fluminense. Quando tá sendo acompanhando futebol, acho que não, cara. Ele só vai atrás do velho do 15, velho. Que coisa, né? Pô, que Coritiba coisa. e São Paulo, Nando. São Paulo. O Curitiba tá mal. Tá mal, hein? A Que coisa, torcida já Coritiba, foi hein? protestar lá Já, né? já. no Curitiba aeroporto. Curitiba tá Eu assisti a entrevista do goleiro do Coritiba falando que o grupo tá fechado e que vai mudar a característica. então cai. Quando fala, Quando assim, fala Seca que tá- Pimenteira, quando fala velho. assim, Ó o velho, Seca é a Pimenteira. mesma coisa, o técnico tá prestigiado. Já era. Já foi. É o próximo já foi. jogo, né? Santos e América. Jogo na vida. Da América. É jogo chato pro Santos. Né? Jogo chato, hein? A situação que o Santos Vai tá. da América. Eu vou deixar esse jogo por último, Qual? o confronto ali. Os dois confrontos. O de São Paulo e o do Rio de Janeiro eu vou deixar por último pra gente falar depois. Bragantino e Cruzeiro. Bragantino. Jogo de Bragantino. Empate. Só puxa saco do Bragantino sempre. Empate. Não, eu falo a minha visão futebolística. Eu acho que o Bragantino tem mais time do que o Cruzeiro. Atlético O senhor acha Mineiro que e o a... Bragantino tem mais time que o Cruzeiro? Tem. Hoje tem. Eu acho que tem também. Hoje tem. O Cruzeiro está em fase de montagem de elenco. Exatamente. Montagem de elenco. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, o jogo dos Atléticos. Da Galo. O Atlético veio mal, classificou na Copa Mas do o Brasil. Atlético Paranaense está bem. Não, veio mal. Vem mal nada. Bem. Não vem, não. Empate. Eu vou deixar Flamengo e Botafogo para depois. Cuiabá e Grêmio. Jogo chato Jogo pro chato Grêmio. pro viu? Lá Acho na que dá Arena. Cuiabá, hein? Jogo chato pro Dá Grêmio. Cuiabá, hein? Acho que dá Cuiabá. Bem chato esse jogo. Inter e Goiás. Da Inter. Se fosse da loteria, eu colocava um empate aí. Internacional. Vasco da Gama e Só Bahia. o Corinthians perde do Goiás. Vasco da Gama e Da Corinthians Vasco. e Bahia. Da Vasco. O Bahia vem bem também. O Bahia tá remontando. Vai dar Vasco. Trouxe muitos jogadores Sim, importantes. São Januário o jogo ou Maracanã? São Januário, né? São Januário. No Maracanã eles não deixam o Não Vasco deixam o jogar. Vasco jogar. Não deixa. Renovaram a concessão. Agora o Vasco tentou Não entrar. conseguiu. Então, Não renovaram pra consegue, Flamengo e não consegue. Fluminense. É Fla-Flu ali, só e É um pronto. absurdo, né, cara? Também acho um absurdo. É uma falta de respeito, né? O Maracanã, Mas sabe por Maracanã é quê? de todos, né? Mas sabe por que É do isso? governo, né? Pra Maracanã que, é do governo. porque aí, se o Vasco jogar lá, o Vasco coloca 60 mil lá, todo jogo. Como o Flamengo faz, o Fluminense faz. Entendeu? Porque o Vasco tem uma torcida enorme. Aí não consegue colocar, os caras ficam nessa, que o Flamengo lota o Maracanã, o Flamengo tem o maior público na do loja- campeonato. na loja do Você Maracanã. entendeu? Abre o Maracanã pro Vasco. É a mesma coisa que no Estado de São Paulo, se abrisse o Morumbi para Corinthians jogar, para Palmeiras jogar. Dá sempre 60. Vai dar 70. 60, 70, você vai vender o limite. Aliás, já estão pensando em ampliar o estádio do Corinthians, né? Para isso, Já. justamente para isso, né? Parece que tem um projeto. A loja já. do Maracanã, quando você chega, tem a lojinha, só vende artigos do Fluminense e Flamengo. Olha lá. Só pra que vende isso aí, né? E da seleção brasileira, que é fora. Então tem Flamengo e Fluminense e da seleção brasileira. Ah, falta de respeito com os demais clubes, né?
do estado, pelo menos os grandes. Até porque tinha o que ter Maracanã loja ali. é público, né? Público, É pô. público. Não, mas tem uma iniciativa privada que toma conta dele. Aí vende esse tipo de espaço para essas empresas. Vamos para os 2 clássicos, né, que vai movimentar, aliás, os primeiros 2 clássicos dessa rodada do Brasileiro, Flamengo e Botafogo. Já que vocês falaram que o Botafogo é o patinho feio do Rio de Janeiro, dá para o Botafogo fazer frente ao Flamengo no Maraca? Eu acho que dá. Eu acho que clássico é complicado, né, cara? Clássico é um tipo de jogo que você tem que tomar cuidado, porque O Flamengo times se transformam em não clássicos. vai né? ser com facilidade, vai ser no sufoco, vai ser no sofrimento, mas dá para encarar sim o Flamengo. Eu também o acho. Botafogo O dá pra Botafogo encarar, vem sim. muito bem. Muito Vem bem. bem, o Botafogo vai dar para encarar sim. E amanhã, Palmeiras e isso aí. Corinthians, o que vocês projetam para esse Se jogo? pudesse cancelar esse jogo, eu acho que seria uma boa se jogar, sabe, pro fim do campeonato? Tipo adiar, né? Adia, joga no segundo turno. Eu acho que era uma boa, viu? Por quê? Você está com medo? Não é medo. Ah, Que Se raio de pegar a então Corinthians. vai adiar por quê? Pega a Raio de situação. corintiano que não acredita no time. Pega a situação do Que Corinthians isso, hoje e a que situação do absurdo. Palmeiras. Mas a história do Entendeu? Corinthians diz que em muitas situações piores do que está agora, Eu não tô o Corinthians dizendo- foi lá e ganhou de, Se- eu disse de que Palmeiras, se houvesse ganhou a- de São Paulo. Se houvesse a possibilidade de adiar o jogo, era bom. Isso que eu tô dizendo. eu sinceramente, Você entendeu? É claro que eu acredito no Corinthians. Ó, Mas se pudesse adiar o jogo, seria bom. complicadíssimo. Não vai ser fácil. O clima tá ruim no Corinthians. Deixaram o clima ruim no Corinthians. Tudo que aconteceu. O Palmeiras tá nadando, tá de braçada, tá sobrando. Mandou time reserva para Copa do Brasil. Veio classificado, os caras estão descansados. Corinthians jogou até sair do estádio, 1h30 da manhã. Não vai ser fácil. 1-0 Corinthians. não vai ser fácil 1-0 Corinthians. Bom, vamos falar um pouquinho da situação desse Corinthians, até porque é o assunto da semana e vai virar o assunto do mês. Ah, vai longe isso. Essa situação com o Cuca. O que vocês, não só como jornalista, mas como cidadão também, pensam e podem falar a respeito dessa situação? O senhor começa? Dá pra falar. Pode falar? Eu, particularmente, ninguém passa a mão na cabeça de criminoso. Claro. Isso é Ponto. evidente. Ponto. Acontece o que estão fazendo com o Cuca é hipocrisia. Também acho. Aconteceu em 1987, quem tem que resolver isso é a justiça, que não resolveu Justiça suíça. Suíça, não que é brasileira. não Suíça. resolveu na época, deixaram os jogadores vir embora. Isso. Né? Então a justiça falhou. Se a justiça falhou, o que estão fazendo com ele agora é hipocrisia, porque ele já passou por Santos, passou pelo Palmeiras, passou pelo Atlético Mineiro, trabalhou na Rede Globo de televisão e ninguém falou. E a maioria dos absoluto- jornalistas que estão metendo o pau, que São- são jornalistas da Globo, são por que não jornalistas da fizeram Globo. isso na Copa? Na Copa de 2018. Então, o problema é a hipocrisia. Eu O que também estão acho. fazendo com ele, com a família dele, com as filhas, ameaça de morte. Que moral que essas pessoas que ameaçaram a família dele de morte têm de cobrar alguma coisa moral do Cuca se estão na internet ameaçando alguém de morte? É. Então, foi uma baita É um sacanagem. crime sendo cometido com outro crime. Isso. Então, para mim, fizeram uma baita sacanagem com ele. A justiça, se ainda tem alguma coisa, já prescreveu. Eu acho que essa moçada de hoje em dia... esses jornalistas, sabe o que é isso. Não sabe o que é a palavra Prescrição. prescrição. Foi, passou. A justiça, infelizmente, que ele deveria ter... Se ele Sido tem punido culpa, lá. Se ter tem sendo culpa, deveria ter sido punido lá atrás. deveria ter sido feita justiça. O que está acontecendo hoje é hipocrisia. Eu concordo com você plenamente. Ninguém passa a mão em ninguém. Se o cara cometeu algum erro, Tem tem que que pagar. ser julgado, né? Absolve ou pune. Ou condena. Não é verdade? Isso não é culpa do Cuca. Não é culpa dele se não absolver e não julgar. Se ficou parado lá, o que aconteceu. Entendeu? Até porque tiveram outras atenuantes. Há provas que, não foi, Isso. que ele não estava. Então tem tudo isso para ser julgado. Né? Passaram-se 40 anos. Né? Ele trabalhou em tudo quanto é lugar, tem televisão, enfim, ninguém falou nada. Junto com ele, tinham mais 3 jogadores. Isso. Que um jogou no Corinthians. O Henrique, que estava com ele lá, O zagueiro. o Henrique jogou no Corinthians quase 7 anos. Isso. 300 jogos. Foi homenageado pela diretoria do Corinthians. E aí? Por que ninguém falou nada? Aí fica quieto. O Corinthians vai responder o que sobre isso? O problema é o seguinte, o Corinthians deixou de ser um clube
Isso. E virou um partido de esquerda. O Corinthians hoje é um partido de esquerda. Infelizmente. A gente já viu na eleição passada que apoiou completamente o atual governo e agora vem agindo dessa forma aí. Dessa forma. Então, o país vive um momento delicadíssimo, isso está passando para o esporte também. O ano passado já tiraram o Maurício do vôlei da carreira dele, teve que abandonar a carreira, porque ele fez um simples comentário, acabaram com a carreira dele, tanto que ele se tornou deputado estadual, federal, e agora partiu para o esporte isso. Isso é muito perigoso. Já fizeram colegas nossos de trabalho, Paulo Roberto Martins um dia falou do Abel Ferreira, não falou do treinador Abel Ferreira, não falou do Abel Ferreira pessoa. E a diretoria do Palmeiras fez um manifesto, a Transamérica teve que dispensar ele por conta de patrocínio, que você sabe. Hoje em dia tudo é forma de patrocínio. A gente vive um momento muito delicado mesmo. As pessoas não estão pensando mais nas pessoas, não. Pensa mais não. E ninguém pensou na família do Cuca, das filhas. Não, que nem existiu. Nem existiam quando aconteceu o crime dele. Exatamente. E acreditou na inocência dele. Não, o que fizeram com ele foi um absurdo. Também achei que foi um absurdo. Vamos projetar agora um novo Corinthians. A última informação que eu tenho é de que foi feito uma proposta para o Tite. O que estava pegando era o tempo de contrato. Esse tempo foi aumentado para 4 anos, esses 8 meses restantes até o final do ano, e mais 3 anos e 2 meses, dando um total de 4 anos. Essa é a última informação que eu tenho e o Tite está analisando se deve ou não aceitar. Me parece, algumas situações dão conta de que o Tite deve ser apresentado na próxima segunda-feira. Eu temo que a gente sonhe com o Tite e acorde com o Luxemburgo, né? Eu acho que o Luxemburgo não vem. Isso já foi descartado pela diretoria do Corinthians. O Luxemburgo não vem. O problema é que o Tite disse que desse ano ele não trabalharia mais em lugar nenhum, nem entrevista ele quer dar, né? Mas, sei lá, né? De repente ele repensou. Ele viu que está fechadas as portas lá na Europa e aí falou, não, por que não? Até porque me parece que tem dedo do Andrés. O Andrés, sim, inclusive na Copa do Mundo, num jogo que o Andrés estava lá também, ele viu o Andrés na arquibancada. E ele se voltou para o Andrés e falou, se eu estou aqui hoje, é graças a você. E apontou para o Andrés, entendeu? Então, eu acho que um pedido do Andrés para a volta do Tite agora seria um dos... que todo mundo está... Porque, na verdade, é a situação que está hoje. E a oposição também do Corinthians, todos estão num bem comum. Todos aceitam a volta do Tite. Então, o mandato do Duílio termina agora em novembro, e assume a nova diretoria, que também gostaria do nome Tite. Então, esses 4 anos de contrato beneficiaria não só ele agora, nesse término dos 8 meses que falta para acabar a gestão do Ilho, mas também para a nova diretoria do Corinthians. Eu acho que o Tite não vem. Não vem. Nada resiste ao dinheiro. Não, mas eu acho que aí é pessoal. Ele saiu de uma Copa do Mundo aí muito desgastado, tanto que ele está sumido. Mas é a chance dele de poder... Mas aí que está, Guina. Chance de fazer o nome, né? Entendeu? Ele pode ter tempo para se preparar para voltar para o futebol. E eu acho que voltar no Corinthians do jeito que está hoje é muito arriscado. Aí eu acho que a vitória é para ele. Muito. Porque ele vai chegar com a missão de tirar o Corinthians de onde está e ser campeão, porque ninguém vai pedir mais nada contra ele. Quanto ao Luxemburgo, eu ouvi o Leandro Quesada à tarde falando que ele falou com o Luxemburgo disse que ninguém do Corinthians contatou ele. Não vai porque ninguém Não, mas ninguém contatou ele. Mas ninguém quer. Entendeu? O que aí já é outra coisa. Eu tô dando uma informação. Não, mas não vai contratar porque ninguém quer. O Luxemburgo disse que ninguém do Corinthians o procurou. Agora, você acha que o Luxemburgo não tem espaço? Não vai. Mas como não vai? Como é que você crava que não vai? A diretoria do Corinthians não quer o Luxemburgo. Mas como você crava que não vai? Então você espera, então depois você vai ver. Vamos embora. Valeu, grande abraço a você. Valeu. Já no lastro já do... Valeu, um abraço ao meu querido amigo DS, o pessoal da Pelada do Galo, lá na Flórida. Grande abraço. Nandão, grande abraço. Grande abraço, até mais. Tem as opções, Tite, Luxemburgo ou São Jorge. Meu Deus do céu. Jorge. Grande abraço a você, todo o Brasil, Jorge, que esteve em nossa companhia. Lembrando que na próxima sexta-feira estaremos de volta repercutindo muito mais futebol para você. Ótima noite, ótima semana. Tchau.